Boa noite, pessoal, tudo bom? Voltando à programação normal, né? Depois de uma semana sem live, voltando à programação normal. Como é que vocês estão aí de quarentena? Continuando isolados? Então, hoje a gente vai ter uma convidada que vem do outro lado do oceano para poder bater um papo com a gente sobre vulcões. Mas antes da gente começar, eu vou dar 3 notícias aqui, fazer 3 comunicados. O primeiro, amanhã a gente tem mais uma etapa do nosso ciclo de conferências em geociências, que o tema vai ser caracterização geofísica a partir de métodos sísmicos na Isla de Ciudad de Carmen, no México. Vai ser amanhã às 18 horas. O segundo comunicado é que também parte do ciclo de geoconferências. Segunda-feira a gente vai ter o nosso convidado pela SEG UERJ, para participar do ciclo, que vai ser o nosso professor Beral. O Beral ele já participou com a gente aqui. Semana passada ele falou um pouquinho sobre estratigrafia e segunda-feira ele vai estar falando sobre petrofísica. Então, fiquem ligados que amanhã a gente já está divulgando a participação do nosso professor no ciclo de conferências de geociências latino-americano. Já vou convidando aqui então a Kelly para participar com a gente. Espera aí, deixa eu virar a câmera aqui de novo. Pronto. Estou chamando a Kelly para entrar com a gente. Olá, Olá, tudo bom, Kelly? olá, boa noite, Felipe. Boa noite a todo mundo que já entrou. Boa noite. E aí, como é que você tá aí na Itália? Tá tudo jóia? Tranquilo, em segurança, na segurança do lar. Muito bom, muito bom. Ah, Você, tudo bem por aí, no Rio de Janeiro? tudo ótimo. Preso dentro de casa, saindo só para fazer o essencial. Isso, importante. Vamos começar então? Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho pra gente da sua carreira. Olá, boa noite, obrigada pelo convite. Sou muito grata em vir falar aqui um pouco sobre vulcanologia e participar desse projeto bem bacana de vocês, que é a divulgação, difusão da ciência e do nosso trabalho nas geociências aqui nessa rede social do Instagram, né? Meu nome é Kellen Schmidt, eu sou geóloga formada pela Universidade de Brasília, especialista em segurança e gestão de crises pela Unileia, e eu sou formada, sou mestre, né, em geologia pela Universidade de Brasília e participação com o Instituto de Ciências da Universidade de Firenze, aqui na Itália. Muito bom. Bastante coisa, né? E assim, por que você escolheu fazer vulcanologia? Então, começou há muito tempo, quando eu tinha 9 anos de idade. Na terceira série, minha professora de geografia apresentou, né, falou sobre os vulcões e mostrou pra gente o filme Inferno de Dante, que mostra a erupção vulcânica, a evacuação da cidade. E eu fiquei completamente fascinada pelos vulcões e perguntei para ela que profissão que era aquela, né, que eu queria ser. E ela falou que era vulcanologia, os vulcanólogos que estudavam, monitoravam os vulcões e informavam isso para a sociedade e ajudavam a evacuar em caso de uma emergência vulcânica, né? E daí, ali eu já comecei a realizar meus estudos em feiras de ciências, participar de todos os projetos relacionados a vulcões na escola e na graduação também. Então, é uma paixão de longa data. Começou bem cedo, né? Isso. E assim, o que que a vulcanologia estuda? O que que é a vulcanologia em si, assim, um pouco mais profundo? Então, a vulcanologia é uma disciplina das geociências, né? E estuda todos os fenômenos relacionados a erupções vulcânicas. Tanto monitoramento de vulcões ativos, quanto depósitos piroclásticos de erupções passadas, né? O que são os vulcanólogos? São cientistas das áreas de geociências, ou ciências da Terra, né?
São geólogos, geógrafos, geofísicos, físicos, químicos, que são especialistas, né, nesse tema, né, de vulcões. E realizam mestrado, doutorado e têm alguma especialização nessa área e são considerados como vulcanólogos. Vulcanólogo, então, já vem mais na parte da pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, que você Isso, segue uma área dentro das geociências. isso, quando você é especialista no tema, né? Uhum. Tanto E- em estudando erupções antigas quanto vulcões ativos também. Ah, entendi. Eu, Então, o vulcão não precisa estar ativo para você ser um vulcanólogo estudando ele. Você pode estudar um não, vulcão que já está extinto. isso, nas nossas universidades tem vários vulcanólogos que estudam depósitos, tanto no Brasil quanto na América do Sul e outras partes do mundo, né? Entendi. E como é que é o trabalho do vulcanólogo? O que ele faz no dia a dia? Então, o vulcanólogo ele pode trabalhar tanto em campo, coletando amostras, né, trabalhando no monitoramento de vulcões ativos, quanto recolhendo e estudando recolhendo amostras e estudando depósitos de erupções passadas. Esses dois trabalhos integrados são muito importantes, porque o monitoramento ele serve para você acompanhar a atividade vulcânica, né? Como o vulcão está se comportando, se ele está ocorrendo de uma forma estável, a atividade dele, ou está tendo um incremento da atividade vulcânica. E os depósitos piroclásticos de erupções passadas são importantes de serem estudados para você ter uma dimensão a magnitude dessa erupção, né? Por onde os fluxos piroclásticos passaram, os fluxos de lava, as quedas de cinza, e assim, a partir desse estudo de campo, você consegue fazer um mapa de risco vulcânico, até para descobrir se as comunidades que vivem próximas ao vulcão estão localizadas em áreas de risco, né? Então, tanto o monitoramento em vulcões ativos, quanto esse estudo de depósitos integrados são muito importantes para prever as erupções Entendi. na Eu estou segurança. vendo aqui que está entrando algumas pessoas que não é da área de geociências. Você pode falar rapidinho, bem resumido, o que que é um fluxo piroclástico? Ah, sim, sim. Então, quando o vulcão entra em erupção, o magma que ele está em subsuperfície, né, em grandes profundidades, ele vem limpando o conduto, abrindo o conduto vulcânico, como se fosse a fratura, né, por onde o Uhum. magma vai extravasar em superfície. E essa abertura do conduto em alta temperatura, né, o magma, faz como se pulverizasse a rocha, ela é a cinza, uma grande quantidade de cinzas ejetadas, né, em alta temperatura e com uma grande magnitude, e essa nuvem piroclástica é toda aquela coluna eruptiva que sai do vulcão, ela pode atingir 15, 30, 40 quilômetros de altura. Então, esses fluxos são muito perigosos, porque eles sobem, né? E quando essa Uhum. coluna lá no alto, a 40 quilômetros de altura, ela se iguala temperatura, se iguala à pressão atmosférica, toda essa coluna ela colapsa abaixo, né? E ela acompanha todo o edifício, o relevo, as baixos relevo do vulcão, e pode chegar a 240 km por hora, a altas temperaturas. Então é muito perigoso quando uma comunidade mora próxima a essa área de risco, né? Em regiões propícias a esse tipo de colapso. Nossa, esse colapso, então, quando ele abaixa, ele gera também uma força sobre as casas que estão ali embaixo, sobre as residências, e pode desmoronar essas residências? Sim, na verdade ela vem em alta, como se fosse 240 aproximadamente, né, quilômetros por hora. Então ela vem destruindo, por onde ela passa, ela vai destruindo tudo, né? Vegetação, casas, que nem Pompeia foi soterrada por esses fluxos piroclásticos, né? Se é uma região que vive próxima ao vulcão, cidades inteiras são soterradas, porque como se é rocha pulverizada, muito fina, né? E a alta temperatura ela pedrifica. Nossa, Então, é um risco bem grande, né? bem, é um dos riscos vulcânicos que a gente tem.
Você já respondeu a minha próxima pergunta, então eu vou mudar ela um pouquinho. Você falou por que que você, desde quando você estava interessada, né? Eu ia te perguntar se durante a graduação, em algum momento, você já sabia que queria fazer isso, mas você falou desde os 9 anos, então eu vou perguntar o contrário. Em algum momento da graduação você pensou que não faria vulcanologia? Não, então, eu entrei, eu já sabia que ia fazer, eu procurei, né, como se tornar um vulcanólogo, e daí tinha essas diferentes áreas, que era química, física, geografia, geologia, ciências ambientais, e o curso que eu mais me identifiquei foi com a geologia. É fantástico a gente estudar com a formação de tudo e entender, ter entendimento, né? Então, eu decidi que eu ia fazer geologia, mas eu sempre fui focada em estudar vulcões. Muito bom. Já que você gosta tanto de vulcão, assim, acho que você acompanhou no início do ano, quando aconteceu aquelas coisas lá com Krakatoa. Então, uma E pergunta mais de curiosidade para saber o que que você sentiu. Quando você teve a notícia assim em mãos, você ficou. Como é que foi a sua reação à notícia? eu acho que a reação de todo mundo é alarmista, né? De se preocupar, qual a magnitude que seria essa erupção, porque o Krakatoa teve grandes erupções históricas, né? Envolvendo um grande número de mortos, que nem em 1883, a mais famosa, a gente tinha o edifício, um estratovulcão, Krakatoa, né? Essa erupção foi tão forte, de uma magnitude tão grande, que 2/3 do edifício vulcânico colapsaram e caíram, colapsaram no mar, né? Gerando uma tsunami, matando mais de 36 mil pessoas. Então, foi uma erupção muito estudada e uma das mais famosas até hoje, né? E daí, essa grande erupção, com a queda do edifício vulcânico, né, 2/3 desse edifício, formou uma cratera, uma cratera de colapso, né? Depois, em 1929, a gente teve uma outra erupção, formando o Anak Krakatoa, que eles chamam o filho do Krakatoa, né? Esse Anak Krakatoa também extrata o vulcão, ele tem hoje aproximadamente uns 400 metros de altura, ele é pequenininho, e, e teve essa formação do edifício. O que aconteceu em 2018, né? Essa erupção do Anak Krakatoa teve uma dimensão muito grande de novo e colapsou uma parte, teve o desmoronamento de uma parte do vulcão, né? Desse edifício vulcânico, caindo em alto mar também, porque o vulcão, o Anak Krakatoa e o Krakatoa, eles estão localizados no Estreito de Sunda, entre a ilha de Java e de Sumatra, né, lá na Indonésia. Então, eles são ilhas, né, localizadas em mar profundo. Então, quando tem o colapso desse edifício e parte do vulcão cai no mar, gera tsunami. É o que aconteceu de novo em 2018, né? Parte do Anak Krakatoa colapsou e esse gerou uma tsunami, matando novamente 400 pessoas, né, aproximadamente. Então, sempre que esse vulcão entra em atividade, tem essa preocupação. Ele é um vulcão bem monitorado, só que a gente não tem noção de calcular qual será a dimensão e magnitude da erupção, né? Que nem essa foi tranquila. Foi só uma nuvem piroclástica de 15 quilômetros de altura, mas graças a Deus não aconteceu nada pior relacionado à Já foi, população, né? ela foi tranquila, mas assustou o mundo todo, né? Isso, fiquem alerta para não ter novamente esse tipo de risco, né? Mas hoje em dia eu acredito que a população já seja mais instruída, né? Que os órgãos de responsabilidade pública já tenham trabalhado isso na sociedade, informando e orientando como eles devem se comportar em caso de uma emergência vulcânica, né? Ou previamente, se acontecer o caso de uma tsunami, conseguir evacuar a cidade ou as pessoas saberem como se comportar, né? Entendi. E assim, você já presenciou alguma erupção vulcânica? Já presenciei assim de perto o Stromboli, que é não sei se vocês conhecem, é um vulcão Sim. localizado aqui, né, no sul da Itália, das Ilhas Eólias, no Mar Tirreno. É um vulcão que sempre está em erupção.
E eu estava num curso internacional de vulcanologia e a gente pegou um barco, um catamarã, né, os vulcanólogos, e conseguiu chegar próximo da erupção, mas a uma distância segura, só em alto mar mesmo. Inclusive o Stromboli, Entendi. ele é bem turístico, né? Você pode subir, fazer atividades de turismo nele, sempre acompanhados com guia. Ele é bem famoso aqui na Itália por isso. Stromboli é um dos vulcões que deram, que nomeou uma classificação de vulcão, né? Os tipos Isso. estrombolianos. Aham. Bem legal. Estão perguntando aqui se tem locais de estudos sobre vulcões no Brasil. Isso, então, os nossos derrames de basalto aconteceram no Mesozoico, muitos anos atrás. Hoje o Brasil não tem vulcões ativos, porque o Brasil é localizado dentro da placa tectônica sul-americana, né? Então, os vulcões ocorrem em regiões ativas de encontro de placas, né? Como o Círculo de Fogo do Pacífico. Então, o Brasil atualmente não tem nenhum vulcão ativo. E nossos derrames são do período Mesozoico mesmo, muito Entendi. antigo. Outra pergunta que tiveram aqui pra gente foi sobre a resposta que você acabou de dar. Na verdade, é a anterior. Se o Krakatoa ele poderia ter outra erupção de grande porte. Então, quando estudamos erupções antigas, a gente aprende qual é o comportamento do vulcão, né? No caso, cada vulcão se comporta como um sistema único. Se você estuda, por exemplo, o Krakatoa, você não pode aplicar esses conhecimentos em outro vulcão. É legal correlacionar as informações, ver o que um tem em semelhança com o outro, como se comporta, o número de sismos, de gases, o volume de magma extravasado. Então, como o Krakatoa já teve erupções históricas conhecidas, provavelmente não, agora ou no futuro ele pode ter a mesma magnitude eruptiva, sim. É uma característica dele, né? Tem outro vulcão atualmente no mundo que coloca um terror nas pessoas? Tem vários, Vendo? tem o Yellowstone, que é o famoso, né, nos Estados Unidos. Tem um muito importante aqui na Itália, que é a caldeira de Campiflegrei. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma caldeira Esse eu que nunca fica escutei. esse é um dos mais preocupantes hoje em dia, porque o Campo Flegrei, agora eu não vou saber falar quantos quilômetros de distância essa caldeira tem, mas ocorreram erupções de grande magnitude e ele é localizado ali no sul de Roma, aproximadamente 60 quilômetros do Vesúvio. E 5 milhões de pessoas moram dentro dessa caldeira. Ali na região entre o Vesúvio e a Campo Flegrei, as pessoas moram ali, então, como já teve, é uma caldeira ativa, como já teve grandes erupções passadas, é muito preocupante de como você orientar a população para uma evacuação em caso de uma emergência vulcânica. São muitas pessoas que moram ali dentro da caldeira, né? E muitas nem sabem desse fato. Então, tem o Yellowstone, tem vários supervulcões, Tambora também, que é outro famoso. Só que quando o maior número de comunidades mora próximo, aí ele potencializa ainda mais o risco, né? É mais Entendi. preocupante. Qual que é o risco da pessoa morar dentro da caldeira do vulcão? Essa caldeira, ela tipo, pode sucumbir ali durante uma erupção? Dependendo da magnitude da câmara magmática, sim. Quais são os riscos, assim? Os riscos relacionados a morar próximo a um vulcão, né? Você tem emissão de gases, você tem atividade sísmica, que são os terremotos. Se esse vulcão entrar em erupção, no caso, as nuvens piroclásticas, que é aquelas colunas, né? De rocha incandescente, que sobem a altas altitudes. Temos os projéteis balísticos, que são as bombas vulcânicas, né? No momento que o vulcão entra em erupção, parte do magma
e do conduto, eles são arremessados em altas velocidades a quilômetros de distância. Então, isso é mais um fator perigoso. As cinzas vulcânicas, chuva ácida, esses são os riscos de morar próximo, né, a um vulcão ativo. Entendi. E quem mora um pouco mais afastado também sofre alguma consequência? Dependendo da... Sofre menos, né? Como eu falei, hoje em dia são elaborados mapas de risco e eles conseguem determinar, por exemplo, tem o vulcão e eles fazem um mapa de risco, aproximadamente 200 quilômetros quadrados, e eles conseguem determinar onde o fluxo de lava vai passar, não precisamente 100%, mas em Uhum. erupções antigas, por onde o fluxo de lava passou. Foi por esse caminho aqui, acompanhando essa topografia do vulcão. Então, aquela comunidade pode sofrer aquele tipo de risco de de ocorrer um fluxo de lava naquele local. Ou a nuvem piroclástica, onde que ela desceu? Foi na parte sul do vulcão, leste? Então, as comunidades que estão a sul, a leste, elas sofrem esse risco, esse tipo de risco, né? Ou, por exemplo, se o vulcão entrar em erupção com uma grande magnitude, a nuvem piroclástica dele, que é levada pelos ventos, né? Elas podem atingir 200 quilômetros de distância. Então, pode sofrer com a chuva ácida, com a queda de cinzas, que faz muito mal para o sistema respiratório. O que mais? E os lahares também, que é uma das formas mais preocupantes. O lahar, ele é uma avalanche, é como se fosse uma avalanche de detritos, né? Principalmente se o Uhum. vulcão tiver um gelo glaciar no topo dele. O magma, quando ele entra em erupção, ele vai derreter esse gelo glaciar. E todo esse gelo do topo vai descer em altas velocidades pelo edifício vulcânico, né? Ou acompanhando alguma drenagem, acompanhando a topografia. E assim, como desce em alta velocidade e a uma alta temperatura, ela vai levando também, como os fluxos piroclásticos, ela vai levando tudo, blocos enormes de rocha, vegetação, casas, carros, a uma alta velocidade. Então, esse é um dos riscos mais mortais, né? Não sei se vocês acompanharam o vulcão Fuego na Guatemala, há uns 2 anos atrás, que teve Não, um não grande cheguei a número de acompanhar. mortos. Teve um grande número de mortos porque a população vivia a 8 quilômetros do vulcão, teve esse fluxo de lahar. Às vezes nem tem neve glaciar no topo do vulcão, mas essa nuvem piroclástica ela entra em contato com alguma drenagem, algum rio e potencializa o volume dela. E com essas cinzas, é, as rochas e vegetação, ela vai se tornando mais densa. E uma lama mesmo. Então, tudo fica preso nela, né? As pessoas, animais, isso é um dos riscos mais perigosos relacionados a vulcanismo, né? É uma corrida de detrito mesmo. Uma mistura, tipo aquela que aconteceu, não sei se fazer uma ligação, mas tipo aquela que aconteceu na região serrana com aquelas chuvas, mas ocasionada pelo vulcão. Isso, essa mesma, é que virou lama, não foi? Se eu Isso. tô lembrando a reportagem certa. Isso. É quando você tem, principalmente de acordo com o relevo, se for mais argiloso, toda essa água e os detritos, ela vira uma lama mesmo e você não consegue se movimentar. E tudo fica preso ali. Então, é perigosíssimo. Entendi. E quais são os sistemas de alerta que existem para as pessoas que moram próximo ao vulcão? Então, hoje em dia, o sistema mais utilizado é o semáforo de alerta vulcânico. Como funciona? Esse semáforo, ele é localizado no centro da cidade ou em alguma região da cidade de grande fluxo de pessoas, para as pessoas que moram ali possam acompanhar o que está acontecendo, qual é a atividade vulcânica. Como que funciona, então? Eu posso falar um pouco de monitoramento para chegar nisso? Claro, Ó, pode. o monitoramento dos vulcões, né? Os vulcanólogos vão em campo, coletam as amostras de emissão de gases e fluidos, temperatura, pH, deformação vulcânica.
aumento de sismos, se está tendo um incremento da atividade sísmica, de terremotos, coletam todas essas informações, levam para laboratório, aí no laboratório a gente vai processar todos esses dados e vai chegar nos resultados. E os vulcanólogos, né, e cientistas dos observatórios, eles pegam essas informações, esses resultados e passam para a Defesa Civil e para órgãos de responsabilidade pública. Defesa Civil, bombeiros, o governo, e essas entidades que tomam a decisão de como vai alertar a população e qual vai ser os procedimentos de acordo com aquela atividade vulcânica, aquela emergência. Então, aí como que a Defesa Civil e o governo entram em contato com a população através desse sistema de alerta? Se os resultados estão indicando um aumento de atividade, olha, teve um aumento das emissões gasosas, de fluidos, está tendo mais terremoto do que o habitual, eles mudam esse semáforo de alerta da cor verde para a cor amarela. E a população ela já fica em alerta, ela já fica ciente de que o vulcão pode estar acordando, pode entrar em erupção a qualquer momento, ou o vulcão está instável, mas está apresentando um pouco mais de atividade. Então, a população fica ciente disso. E daí, como que a Defesa Civil trabalha isso? Ela faz projetos de extensão, de educação com a comunidade, com os alunos na escola, para ensinar, informar de todos os perigos vulcânicos e também orientar a população de como ela vai proceder em caso de uma emergência. Por exemplo, se você mora no sul da ilha ou no sul da cidade, qual é a sua rota de fuga? Geralmente a rota de fuga é mais próxima do seu trabalho ou da sua casa, dependendo do horário que pode ocorrer uma emergência vulcânica, né? Então, a população é treinada em como proceder em caso de emergência previamente. Por isso que é muito importante essas políticas públicas de ensino, informação, né? Para, em caso de emergência, não ocorrer um pânico e ocorrer a evacuação vulcânica de uma forma ordenada, né? E daí, em caso de uma erupção imediata, súbita, do vulcão, esse semáforo, ele entra em estágio vermelho, né? Que seria a evacuação imediata. Todo mundo pega a sua bolsa de emergência, sua mochila de emergência, que já foi feita previamente no alarme amarelo, né? E essas pessoas são evacuadas. Então, que não esteja uma grande catástrofe, né? Entendi. Uma vez eu escutei falar que o vulcão ele incha antes de uma erupção. Isso é verdade? Isso. É uma das formas do monitoramento vulcânico, é a deformação vulcânica, né? A deformação do edifício. O que acontece? Essa percolação de fluidos ou ascensão da câmara magmática, à medida que o magma vai subindo em superfície, né? Subindo pelo conduto vulcânico, pelas falhas já existentes, esse vulcão ele vai inflando. São assim questões de centímetros ou a metros. A olho nu a gente não consegue observar, né? Mas hoje em dia existem equipamentos terrestres e satélites que acompanham essa modificação. Essa modificação ela se apresenta tipo em relevo mesmo, morfologia? Em morfologia, sim. No edifício mesmo, né? Por exemplo, na Islândia a gente teve o Katla. O Katla em 2014. Ele tem um conduto principal, mas ele tem uma fissura lateral. Então, o magma, ele foi, em vez de sair pelo conduto principal, ele seguiu a direção da fissura lateral e a gente pôde acompanhar essa movimentação do magma indo naquela direção. Então, isso é muito importante, porque às vezes erupções passadas, esse magma extravasou pelo conduto principal e você vai evacuar uma população de tal região que não é necessária. Agora você tem um estudo, né, de poder acompanhar a direção onde o magma vai extravasar, né, entrar em erupção e agir só naquele local. Entendi. E agora me gerou uma dúvida. Essa movimentação
da lava, do magma dentro do vulcão, ela é lenta ou ela é rápida ou ela varia? Ela varia dependendo da abertura do conduto. O conduto é a fissura ou o caminho antigo por onde já ocorreu uma erupção. Ou ele pode abrir um novo conduto também, né? Uma nova fissura, abertura. Então, se ele seguir um conduto que já foi aberto, por exemplo, teve uma erupção há 10 anos atrás, esse magma saiu já por aquele conduto, é muito mais fácil, né? A rocha, ela não tá tão, como é que eu falo? A rocha está mais fácil de ser quebrada para esse magma extravasar, né? Entendi. Então vai ser mais rápido essa ascensão magmática. Agora, se ela tiver que abrir um novo caminho, uma nova fratura, é mais lenta. Ela tem que ir quebrando a rocha, abrindo espaço para poder extravasar em subsuperfície. Né? A rocha estaria, então, o que a gente diria mais rúptil. Isso. Entendi. E no seu trabalho com gestão de risco, né, voltando mais nessa área de contato com a população, você trabalha diretamente em comunicação com essas pessoas ou tem um intermediário entre você e a população? Então, eu já trabalhei em projetos direcionados com a comunidade, de informar os perigos, né? Falar quais são os riscos que elas estão suscetíveis morando naquele local. E também com entidades de proteção civil, né? A gente também trabalha com a educação, que a defesa civil consiga se comunicar da melhor forma com essa população. Poder ensinar, orientar elas. Então, é muito importante esse trabalho relacionado, integrado, né? Entendi. Ações sociais, tipo, ir em escola, onde tem, tipo, crianças, algum movimento mais lúdico, assim, para as pessoas mais jovens, existem? Sim, e são muito visados, e são tão importantes quanto para diversas idades da população, né? O que acontece? Quando a população é mais senil, né, ela mais idosa, eles têm uma ideia de risco e perigo diferente do que uma criança, um adolescente. Porque a imagem que eles têm do vulcão, né, por morar ali, vem dos seus antenatos, dos seus avós, dos seus bisavós. Então, às vezes, um vulcão não entra em erupção há 200, 300 anos, os seus bisavós não viram essa erupção. Então, aquilo para eles é uma montanha. Se eu chegar falando para eles que aquela montanha apresenta um risco, ela não vai ter a noção da dimensão do perigo que ela está correndo, porque ela nunca presenciou isso, né? Então, hoje em dia, é muito mais trabalhado com as escolas, né? Com crianças, com jovens, para eles aprenderem e levarem essa informação até dentro de casa, né? Para os seus pais e avós. Eu acho que a informação é melhor recebida quando vem das crianças e dos jovens. Então, é muito importante essas campanhas educacionais. Entendi. Teve uma curiosidade aqui, uma pergunta que fizeram aqui nos comentários. Os vulcões submarinos, eles funcionam da mesma maneira que os vulcões na terrestre? Isso, da mesma forma. São aberturas na crosta oceânica, né, ou em fendas marítimas, e esse magma vai extravasando, só que em fundo do mar, né? Se esse material ele é em grande volume, ele vai se solidificando as camadas, né, até aflorar e formar as nossas conhecidas ilhas, né? Então é assim que se formam as ilhas. Entendi. Os vulcões submarinos podem apresentar algum risco? Tipo, se eles derramam grande volume, pode gerar um tsunami, alguma coisa do tipo? Isso que é o caso do... Assim, só se ele já estiver aflorado no mar, né? Já virou uma ilha, no caso do Krakatoa. Uhum. E alguma parte do edifício colapsa em alto mar e daí sim gera o tsunami. Ou terremoto, mas aí já é relacionado a terremotos, né?
se o terremoto for de origem vulcânica, em alto mar, pode ser gerado sim um tsunami. Quando chega mais próximo da costa, toda essa energia, ela bate na plataforma, sobe em forma de, pode, 40, 30 metros de altura. Entendi. Então, o Krakatoa, ele já foi um vulcãozinho ali submarino. Isso, é como o Anak Krakatoa também. É como ele foi formado. Hoje ele tem um edifício pequenininho, né? Que nem eu falei, de 400 metros de altura. Quando teve esse colapso do Krakatoa e virou uma caldeira, outro vulcão dentro dele foi formado. Então, toda essa deposição sai a lava pelo conduto e vai formando as camadas até formar o vulcão em alta altitude, né? Então, ele é um vulcão que começou em fundo de mar, o Anak Krakatoa, e de acordo com as erupções, eu acho que a erupção começou em 1927, do Anak Krakatoa, em fundo de mar, seria uma erupção marítima, né? E ele aflorou em 1930, então ficou 3 anos em erupção até ele vir aparecer. É E um está crescimento bem localizado rápido. Isso. Tudo Um depende da crescimento. quantidade de material, né? Que é extravasado. Tem alguma taxa assim de material que vai ser extravasado por ano? Não, cada vulcão se comporta de uma maneira diferente, né? E depende tudo da dimensão da câmara magmática dele. Então, Entendi. hoje em dia, a gente tem como dimensionar a câmara e saber mais ou menos. Não tem como prever, mas ter uma ideia de quanto de material ele vai extravasar. Entendi. Você sabe quais são os métodos utilizados para poder identificar a câmera? A gente tem na parte de geofísica, né? Reflexão e refração sísmica são métodos utilizados, que são métodos que estudam a subsuperfície, né? Abaixo Uhum. da superfície terrestre. E são lançados tiros, como eles chamam, né? Terremotos induzidos. E são observados como essa onda desse terremoto ele percorre a superfície, a subsuperfície, né? E ali você consegue identificar o tamanho do corpo magmático. Entendi. São Então, vou esses voltar métodos. agora para a parte da gestão de risco. Falar um pouquinho mais Aham. dessa área que a gente começou, mas uma pergunta ele desviou a gente rapidinho. Como é que é a experiência de ser geóloga trabalhando com risco? Então, é uma profissão muito importante. Eu acho que a gente tem a responsabilidade de informar os nossos estudos e pesquisas, né? Não só trabalhar em laboratórios ou dentro da universidade, mas assim, focar os nossos estudos em geologia visando o bem e a segurança da sociedade, né? Eu acredito que essa é a maior responsabilidade nossa como geólogos e de poder alertar e orientar a população dos riscos que ela está sendo submetida, morando em próximos a vulcões ou, no caso aí do Rio de Janeiro, próximas a deslizamentos de terra, né? Que ela esteja ciente que ela está morando ali, mas que ela tem um risco. Muitas pessoas vivem nessas regiões de risco e não têm noção da dimensão que pode acontecer se tiver um deslizamento ou há muito tempo não aconteceu, ou aconteceu numa região não tão próxima dela. Então, ela está ali suscetível ao risco, mas ela não tem noção disso. Então, o nosso papel, assim como o dos órgãos governamentais e de proteção civil, é orientar essa população, para que ela esteja ciente sobre isso, né? Muito bom utilizar a nossa ciência a favor de um bem maior, né, para alertar as populações, deixar elas cientes do que pode vir a acontecer no lugar que ela mora. Com certeza. A próxima pergunta que eu tenho para você é um pouquinho mais sobre a sua experiência. Acho que vai ser algo mais pessoal do que o que a gente já vem falando, que é conteúdo mais científico, mais como base, né? Das experiências que você já teve, assim, como uma experiência marcante que você já viveu trabalhando com vulcanologia? Então,
Todas as experiências relacionadas à coleta de amostras em vulcões ativos são espetaculares. Geralmente estamos muito próximos à atividade vulcânica, né? Então, eu também por não ter no Brasil, isso é fantástico para mim, inexplicável. E uma fase mais importante, uma experiência que eu tive, foi no vulcão Turrialba, na Costa Rica. Ele é um enorme estratovulcão de 3.340 metros de altura. E eu fui acompanhar um vulcanólogo na coleta de amostras de fluidos e de gases vulcânicos. Ele é um vulcão extremamente ativo, eu acho que é o segundo mais ativo da América Central, e isso foi em 2014. E a gente subiu esse edifício vulcânico e desceu dentro da base da cratera para coletar essas amostras. E quando eu estava lá com máscara de gases, capacete, e ele falou, a gente vai coletar as amostras muito rápido, porque a gente vai ter que sair, porque pode ser uma erupção imediata. A gente estava coletando as amostras, porque o vulcão estava em alta atividade vulcânica, aumentando os sinais sísmicos de gases. Então, o momento que a gente fica dentro da cratera é muito rápido. É o tempo de descer, coletar a amostra e sair, questão de 20 minutos, meia hora no máximo. E eu pensando, lembrando, tipo, tudo que eu estudei, e a gente vê muito vídeo e foto, e quando eu vi, eu estava dentro de uma cratera vulcânica, coletando aquelas amostras, aquilo foi espetacular e me marcou muito. Foi uma experiência muito bacana. Sentir muito essa legal. energia do vulcão, essa adrenalina, ele poder entrar em erupção a qualquer momento. Uma das minhas vontades é... Pode terminar. Não, desculpa, eu já trabalhei, pode falar. Não, eu ia falar que um dos meus sonhos é sentir um terremoto, sentir a terra vibrar e assistir uma erupção. Deve ser maravilhoso mesmo. É maravilhoso. O primeiro terremoto também que eu senti foi lá na Costa Rica. Eu estava dentro do observatório vulcanológico e lá já estava acontecendo vários sismos, né? Recorrentes, as réplicas que a gente chama. E eu estava sentada na mesa e de repente, tipo, com mais 2 vulcanólogos na minha frente, a gente analisando os dados, de repente o lustre começa ele era só como um fio, né? Era só o fio e a lamparina. E começa a mover, todo mundo se olhou e eu falei, o que está acontecendo? Porque a construção do observatório, ela é muito reforçada. Ela é feita para aguentar esses sismos, né? E, então eles já perceberam que era um terremoto que estava acontecendo, inclusive um dos maiores de 2012, acho que foi 6,4 na escala Richter, em Jacó, se eu não me engano. Então eles já estavam acostumados com aquilo, né? E eu consegui presenciar, sem querer. Estava ali e ocorreu naquela hora. Muito emocionante também. É a força da Terra, né? É fantástico poder... A cadeira, assim, que você está sentada, chega a tremer, ou só o lustre balançado? A água do copo começa a se movimentar. Como o edifício ele é estruturado para aguentar, né? Para não sofrer esse impacto, você consegue observar nas coisas que estão mais soltas, né? Tipo lâmpada, a água mexendo no copo, cadeira, correndo, essas coisas. Mas que eles estão mais acostumados, né? Deve ser muito bom. Muito bom, tipo, entre aspas. Se você estiver seguro, é tranquilo, né? Num edifício seguro ou numa rua que não apresente nenhum perigo, algum edifício vir a desmoronar. É fenomenal sentir isso. Você contando da experiência, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Como é que você coleta gás? Você vai, tipo, com um vidrinho e deixa ele encher com ar? Como é que funciona isso? Isso, então. Eu tenho uma página na Volcano Expedition, não sei se vocês conhecem. Lá eu posto foto desse tipo de trabalho, dessas coletas. E tem umas fotos mostrando um tubo, na verdade, de PVC, né? E a gente coloca ele num buraco por onde esse fluido, esses gases estão saindo. Geralmente são em fumarolas ou interiores de cratera.
próximas a regiões vulcânicas, né? E daí ele tem um condensador, a gente capta esse gás vulcânico com todos os elementos, né? E esse gás, ele é condensado e ele fica na forma fluida, né? A gente consegue depois, em laboratório, separar todos esses elementos, esses gases, para poder analisar. Entendi. Tem uma foto, eu acho que ela é bem famosa, mas eu não sei de quem que é a foto. É um carinha com um martelinho geológico catucando a lava ali e colocando dentro do balde. Você já chegou a fazer isso? Ainda não, meu sonho. Geralmente se faz isso lá no Havaí, né? Eles têm os fluxos de lava e eles fazem um mapeamento desses fluxos de lava. Então é seguro você poder caminhar por ali, sempre com o auxílio de um guia, né? Poder acompanhar o fluxo de lava e coletar diretamente da fonte esse magma para poder analisar em laboratório. Ah, é muito interessante. Todo mundo vestindo aquela roupa que parece estar indo no espaço, né? Um spacewalk, muito interessante. É que essa lava é muito quente, ela pode chegar até 1.200 graus Celsius. Então, você tem que ir equipado, com luva, porque até para você poder se aproximar da lava, você tem que estar bem protegido, né? Com todo equipamento de segurança. Entendi. Acabando aqui agora, para a gente poder fechar, uma pergunta que eu faço para todo mundo que eu trago aqui é para dar uma dica para as pessoas que querem seguir o mesmo caminho, que têm a mesma paixão, se enxerga em você. Que dica que você daria para quem está assistindo a gente e quer seguir a carreira na vulcanologia? Olha que bacana. Então, sempre fazer atividades extracurriculares, além do que a universidade fornece, né? A graduação, no caso. Hoje em dia a gente tem vários cursos internacionais, workshops, treinamentos de monitoramento vulcânico, que são dados aí na América do Sul, no Chile, Colômbia, Argentina, temos no México também, Costa Rica, Espanha, Itália, Portugal, vários países que eles auxiliam que os jovens, né, da graduação participem desses cursos. Então, você pode aplicar, eles fornecem um grande número de bolsas de financiamento, apoio, viagem, né? E você pode aplicar com o seu currículo, com a sua carta motivacional, explicando por que você acha que deveria receber aquela bolsa. E é muito bacana essa cooperação, principalmente com países subdesenvolvidos, no caso do Brasil, né? Se você aplicar, tem uma grande chance de poder ser contemplado com essa bolsa. Então, é uma forma de você enriquecer o seu currículo acadêmico, né? Não só com atividades que a universidade fornece, mas sim com cursos extracurriculares e também o idioma. A questão do idioma é muito importante, né? Porque quando você vai para um curso internacional, é ministrado pela língua local, ou seja, espanhol, italiano, inglês. Então, para você poder absorver o máximo de conteúdo que é fornecido nesse curso, ou até se comunicar com os estudantes de outras instituições, com os pesquisadores, com os cientistas, professores, você tem que ter um domínio da língua, né? Para te Sim, favorecer. muito E é importante. isso. Ah, muito obrigado. Então, gente, olha, pega essa dica que ela tá dando, que a Kelly tá dando, utiliza ela, se apliquem, tenho certeza que vocês vão ser contemplados com a bolsa. Sigam o perfil dela no Instagram, que lá tem muitas curiosidades, eu já li lá, tem bastante coisa mesmo, muito curioso aprender sobre vulcão, lá tem várias dicas. E Kelly, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar com a gente. É, tipo, imensurável a experiência que a gente consegue ter aqui, o conhecimento que a gente consegue adquirir e transmitir. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, foi um prazer falar aqui com vocês. Obrigada a todos que entraram e participaram aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, vocês podem falar comigo lá pelo Instagram da Volcano Expedition. Eu criei esse Instagram visando a popularização da ciência mesmo. Mostrar o que um vulcanólogo faz, o que é um vulcanólogo, como ele trabalha em campo e divulgar essas informações e também eu vou divulgar os cursos por lá, né? Quem tiver interesse desses cursos internacionais,
Vou divulgar por lá e o meu trabalho também, quem quiser acompanhar. Então Muito é isso, obrigada, viu, pessoal. Felipe? Ah, obrigado a você. Então é isso, pessoal. Ó, não percam a chance, sigam ela para não perder nenhuma dica, não perderem os cursos. E é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Boa Obrigada, noite para gente. todo Boa mundo. noite. Tchau. Tchau.